quer impactar um público de alto padrão? Jundiaí Outdoor. Gente bonita do meu Brasil, programa Elite começou. Muito bem-vindo, muito bem-vinda. Obrigada por me aceitar, não só eu, mas toda a minha equipe na tua casa, no teu celular, no seu tablet. Olha, a sua companhia é importante para nós e queremos nos tornar importante para você também. 2026 começando, muita novidade para você. E olha, coloca em prática, escreve no papel, mentaliza, muda de dentro para fora, ame a vida, ame a você, perdoe as pessoas e se perdoe. Programa Elite começa com esse astral gostoso. Tem um recadinho especial, uma plateia bacana para você e já voltamos. Jundiaí Outdoor, gente, que sensação maravilhosa de você andar na cidade e ver a tua imagem lá. Jundiaí Outdoor proporciona para você, para a tua empresa, para a tua marca. Entre em contato com eles, pergunta como você e a tua marca pode ficar em evidência na cidade de Jundiaí. Jundiaí Outdoor para você. Pediatra com um coração de mãe. Nossa querida doutora Dani, entrega tudo e não deve nada, né? Ela que é mãe, ela que é médica. Doutora Dani, essa semana, o que tem para nós? Obrigada, Carol. Tudo bem? Hoje a gente vai falar de um assunto muito importante. A gente vai falar sobre medo de não ter leite suficiente, a angústia da lactação. Fica aqui comigo porque eu tenho orientações muito importantes e práticas para você. Primeiro assunto, sempre que a gente fala de problemas ou angústias com a lactação, a gente está falando de dor, sentir dor na amamentação, dor nos mamilos. Isso está correto? Será que tem que doer para calejar? Eu já digo para você que isso é uma das grandes mentiras que se fala sobre a amamentação. Sempre que houver dor na amamentação, existe espaço para a gente trabalhar. E muita coisa para ser feita antes de pensar na tal cirurgia do freio. Primeira coisa para você pensar. Passa a língua aí no seu céu da boca. Se você passar a língua no céu da boca, você vai perceber que ela é uma lixinha. Imagina se a língua do bebê estiver posicionada errada, ela fica roçando na frente do mamilo da mãe o tempo inteiro durante todas as mamadas. E esse é o fator que causa aquelas fissuras com casca na frente do mamilo. Então, como é que a gente resolve isso, doutora Dani? A gente resolve aprofundando o pega, a gente resolve olhando a mamada, uma mamada assistida antes da gente pensar em fazer um laser, que tira a dor, que sim é uma ferramenta terapêutica muito eficiente, mas que ela vai trabalhar no efeito e a gente tem que primeiro resolver a causa. Outra grande angústia das mães é com relação ao peso do bebê. Será que esse bebê está ganhando peso direito? Será que o meu leite está sendo produzido de forma suficiente? E aí a gente tem uma história muito longa para pensar da onde veio essa cultura de que o bebê gorducho é o bebê que tem mais saúde. Lá nas grandes guerras do início do século passado, as mulheres tiveram que ir para as fábricas, tiveram que ajudar a produzir os insumos, alimentos, sapatos, armamento. E quando elas saíram de casa, os bebês foram alimentados com o leite de fórmula, que tinha muito mais proteína do que os bebês precisavam. E começaram a aparecer aqueles outdoors de bebês muito gorduchos. Nesses outdoors se plantou a ideia, a expectativa social e aí a pressão que as mães sofrem, que o bebê bem alimentado é que o bebê que tem gorduchice, que tem bochecha, bebê gorducho. Mas como eu sempre digo, que a comparação é a mãe da infelicidade, a gente tem que pensar que não é essa a base da saúde. Hoje a epidemia de obesidade nos adultos é um problema de saúde pública e que a gente precisa cuidar. Então o bebê que tem
uma boa amamentação, ele não é necessariamente um bebê gorducho, ele é um bebê que se desenvolve, ganha peso e cresce de forma proporcional. Então, se você está pensando nas suas angústias, eu queria que você alinhasse as suas expectativas. Dado prático, o bebê vai ganhar em média 25 gramas por dia no primeiro trimestre de vida. Doutora Dani, o que é isso? De 20 a 30 gramas. Alguns um pouquinho menos de 20, outros um pouquinho mais de 30 gramas por dia. E a gente acompanha isso na balança do pediatra. O bebê que chora e que quer mamar várias vezes por dia, não necessariamente está ganhando pouco peso. Então, acolha seu bebê, aconchegue seu bebê, busque informação de qualidade para você alinhar suas expectativas. O bebê bem aconchegado, um bebê bem acolhido, ele é mais tranquilo, ele é mais seguro. E dê de mamar sempre que ele quiser, fazendo uma boa mamada, ele aos poucos vai fazendo também maiores intervalos. Um beijo grande, é com você, Carol! Doutora Alexandra do meu coração, 2026 começa e essa mulher, ela faz o quê? Ela dá solução ao nosso alcance. Doutora Alexandra, vem! Obrigada, Carol. E hoje, o programa Elite, através do meu quadro Soluções ao seu alcance, traz para vocês dicas de ouro. Olha, é comum as pessoas que têm um litígio no âmbito familiar, litígios patrimoniais ou outros, levarem essas questões para serem discutidas na justiça. Eu, como advogada, depois de mais de 2 décadas, descobri o seguinte: vamos evitar a justiça, vamos evitar maiores gastos, vamos evitar, inclusive, maiores aborrecimentos. Então, em prol da sua saúde mental, da salutar convivência familiar ou qualquer outra, resolve você mesmo. Contrate um bom profissional, leva seu litígio para que o juiz da causa seja você. Vamos ocupar o judiciário apenas para o juiz concordar com os termos que você, que tem o litígio, evitou, levar a demanda para a justiça e resolver e evitar maiores problemas. Essa é a dica de ouro de hoje. Por que a dica é de ouro? Aproveitando a pergunta que eu recebi no meu direct, vai a resposta para você. A dica é de ouro porque ela economiza tempo, dinheiro e, logicamente, aborrecimento. Imagina um litígio dentro de um casal que está separando e estão ali discutindo a guarda familiar. Vai mandar que o juiz, que não tem amor nenhum por teu filho, porque não é filho dele, discute isso aí, discuta vocês pais, você pai, você mãe, discuta a melhor situação, com quem que aquela criança fica melhor, qual o tempo que ela deve ficar com o pai, qual o tempo ela deve ficar com a mãe, leva para o juiz apenas dizer, sim, eu concordo, porque o juiz é obrigado a concordar que os pais querem. A maior autoridade dentro da instituição familiar não é o juiz, e sim os pais. Essa é a dica de ouro, tá mais do que justificado, né, gente? Obrigada, Carol! Desvendando eu. Gente, já sabe, né? Quando eu falo, é com o nosso querido professor Márcio Aurélio. O que tem para nós essa semana, Márcio? E aí, Carol? Gente boa, hoje eu gostaria de falar por que é que eu tenho dedo podre. Porque as minhas escolhas são ruins. E eu tô no meu 2º, 3º e 4º relacionamento e parece que as coisas se repetem. Eu tenho um detector para gente ruim, para pessoa vagabunda, e não importa se eu gamei, deve ter alguma coisa ruim nessa pessoa, porque os meus relacionamentos se repetem. Uma boa definição da psicanálise é que sintoma é tudo que se repete, tudo que você diz de novo. E o que nós vamos aprender é que isso não é uma escolha aleatória, é o teu inconsciente escolhendo por você, através dos padrões afetivos que você traz do seu lar, da sua casa, das suas experiências. Por isso, as suas escolhas não estão falando de azar, não é destino, não é o universo,
é você. E quando você mudar os seus padrões, conversar com a sua alma, entender o seu passado, o seu futuro irá mudar, porque as suas escolhas serão diferentes. Olha que coisa sensacional que nós estamos conversando, de que você não precisa repetir as coisas. Tudo pode ser diferente se você buscar uma libertação, um aprimoramento através dessa conversa maravilhosa com a sua alma. Eu sou o Márcio Aurélio e quero convidar você a estudar psicanálise comigo no CETEP. Um abraço, gente boa. E aí, Carol? Um perfume que não está na pele, mas marca por onde você passa. Inspirada nas fragrâncias mais desejadas do mundo, New Seduce Plus traz luxo e intensidade para seus fios. Perfuma, hidrata e deixa o cabelo leve e irresistível. Feito para mulheres que amam deixar sua marca. New Seduce Plus, o perfume que transforma seus cabelos em sua melhor assinatura. Conta para nós quem é essa semana. Obrigada, Carol. Bem-vindo ao Estratégias e Negócios de Elite. Hoje eu recebo a psicóloga Roberta Moretti, especialista em segurança e saúde do trabalho. Bem-vinda, Roberta. Obrigada, prazer. Prazer é nosso. Roberta, conte-nos um pouco sobre a NR1, o que é e quais são as suas funções. Bom, a NR1 ela é uma normativa, né, criada pelo Ministério do Trabalho, né, que tem como objetivo, né, avaliar as questões de saúde e segurança no trabalho. Então, as empresas elas têm, né, por obrigação fazer o gerenciamento dos riscos ocupacionais em que seus funcionários eles estão expostos. E para isso, então, a normativa ela serve para fazer essa regulação e estar documentado dentro do Programa de Gerenciamento de Riscos, que é a PGR. Quais são esses riscos? Você consegue trazer exemplos para que o nosso público entenda melhor? Então, acho que o primeiro ponto é, por que a gente está falando, né, da NR1? Então, a partir de maio de 2026, vai entrar uma versão atualizada desta normativa, que visa além de avaliar os riscos biológicos, os riscos ambientais, também avaliar os riscos psicossociais, né? E o que são esses riscos psicossociais? Avaliar as questões de rotinas do trabalho, se esse trabalho é muito penoso, se há uma grande sobrecarga, se as pessoas não têm, às vezes, pausas para descanso. Então, tudo isso leva a uma exposição a um risco e que acaba afetando as questões do adoecimento mental. Então, por isso que essa normativa ela vem para justamente regular essa questão dos adoecimentos mentais. E o colaborador que se sentir dentro desse adoecimento, quem ele deve procurar? Ficará um psicólogo full-time na empresa ou depende de cada empresa? Existe isso na norma? Você consegue trazer mais detalhes para nós? Isso vai depender muito de cada empresa, de como funciona cada empresa, né? Geralmente, grandes empresas elas possuem um RH, os psicólogos dentro do RH, mas não necessariamente, né, as empresas às vezes têm esses recursos. Então, eles podem procurar profissionais especializados para ajudar com essas normativas. Então, nos profissionais, os psicólogos também tem a área do SESMIT, que são os engenheiros, os técnicos em segurança do trabalho e os médicos do trabalho, tá? Então, os empresários podem procurar por esses profissionais para auxiliar nessa questão da implementação da normativa NR1. Há uma equipe envolvida, Há uma equipe né? envolvida, uma equipe multidisciplinar envolvida. Perfeito. Você, agora, Roberta, traga para nós dicas para ter uma saúde mental leve, como que o colaborador, o profissional deve se comportar no trabalho, o que ele deve fazer para amenizar isso? Bom, acho que ponto importante nessa questão é as empresas hoje, elas precisam sair dessa questão de apenas programas de qualidade de vida, fazendo com que essa pessoa se adapte àquele ambiente. A proposta da NR1 ela é o contrário disso, né? É justamente mexer no ambiente de trabalho, Perfeito. em que é penoso para esse trabalhador e enfrentar isso com muito respeito, com muita responsabilidade,
Afinal, a gente está falando de questões de adoecimento mental, tem que levar com muita seriedade esses assuntos, né? E é isso, promover melhor qualidade de vida, né? Realmente analisar o que faz com que esse trabalhador adoeça, o que faz com que ele se afaste do trabalho por uma questão de adoecimento mental. Então, é muito importante justamente estar olhando o que dentro da organização faz com que essa pessoa adoeça. Perfeito, Roberta. Então, você, empregador, você, empregado, sintam-se sempre juntos, andem lado a lado. Saúde é fundamental. Muito obrigada. Obrigada. Agora é com você, Carol. Esse quadro é em oferecimento à linha de cosméticos Inocência Kids. E quem vai falar com você são os doutores magros. Saúde começa em casa. É com vocês. Obrigada, Carol. Hoje nós vamos conversar um pouco sobre papel invertidos em casa. Eu sou a doutora Tayana Maglio, médica especialista em saúde capilar. Mas o que a gente vai falar hoje aqui é além da profissão. Como a mulher se posicionar no relacionamento, porque saúde não é só falar sobre medicação. Saúde emocional, saúde capilar, saúde espiritual, isso conta muito na nossa rotina no dia a dia. Por que eu quis trazer esse tema aqui para vocês? Por muito tempo eu também fui aquela mulher guerreira que só me preocupava em trabalhar. Na verdade, eu repetia um padrão que eu aprendi lá na infância. E já no meu casamento eu tentei repetir na minha família. E hoje, apresentando o quadro com o Dr. Samuel Maglio, o meu esposo, casado há 15 anos, a gente vai trazer um pouco para vocês também sobre saúde começa em casa. Então, como médica, mãe, empresária, eu vou deixar algumas dicas para você que está em casa, simples, que pode começar aplicando hoje. Primeira coisa, o seu esposo, ele é o sacerdote da casa. E muitas vezes as coisas pioram porque a gente fica tentando ocupar funções que não são nossas. Segunda dica, uma mulher sábia, ela edifica. Cuidar dos filhos, da família e da casa é uma habilidade a mais que você pode executar. Você é capaz de transformar problemas em soluções e construir uma família sólida, com equilíbrio, com saúde e muito amor. Se for possível, procurar um profissional da área da saúde, médico, psicólogo, terapeuta, isso é viável, você deve procurar. Mas lembre-se, algumas mudanças começam por você. Nesse quadro, nós vamos assumir um cuidado de saúde física, emocional, mas de uma família real. Cuide de você, salve a sua família. É com você, Carol. Esse quadro é em oferecimento à linha de cosméticos Inocência Kids. Hoje trouxemos, não podia faltar, né, gente? Elite, que é elite, tem Sidney Conexão. Sidney Conexão, muito bem-vindo. Isso, uma honra estar aqui com você, uma honra ser prestigiado e ser convidado para participar de um programa tão legal e tão de elite, né? De elite. Eu tô me sentindo uma elite aqui agora. Mais elite? Você tá se sentindo mais elite? Mais elite. Né? Sidney Conexões, porque você começou conectando pessoas, Sem né? saber, hein? Sem saber. E vamos falar um pouquinho, rapidamente, sobre o poder da conexão, de servir, como você estava me falando. Não tem como falar de conexão, de relacionamento, que para mim, né, e a gente tem falado muito que é a moeda mais valiosa deste século, sem falar do maior líder de todos os tempos, a maior referência que a gente tem de conexões, de amizade, de relacionamento, e ele nos ensinou, foi Jesus Cristo. Que amar a si mesmo não é um mandamento, é um princípio, eu tenho falado muito isso. Agora, amar o próximo é um mandamento. É um mandamento assim, desafiador, mas tem né? que amar a Deus.
Mas e por que tá falando que se você não amar o seu irmão que você vê, é impossível você amar a Deus que você não vê? Você não consegue. Agora, tira uma dúvida. Amar o próximo. Esse é o poder das conexões. Amar o próximo, pegando esse gancho que você está falando. O que é amar o próximo? Porque tem muita gente que tem uma concepção de amor, né? E nem todo próximo a gente consegue amar, eu não sei você. É verdade. Tem próximo que é difícil amar. E quando fala-se de amor, tem gente que entende que amor é você acolher, você presentear, você colocar dentro da tua casa. O que é o amor? A definição, o amor, você sabe que ele não é um sentimento. E aí, amor é decisão. Não, amor é comportamento. Tudo espera, tudo crê, tudo suporta, não arde em ciúmes, não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a justiça. O resumo de amor, para mim, na minha visão, é você fazer para o outro o que você gostaria que fizesse por você. Então, se você tivesse enfermo, você queria que alguém te visitasse? Então, visita. Se você tivesse com fome, você queria que alguém te desse de comer? Então, quando alguém tiver com fome, deu de comer. Esse é o próximo. Na visão bíblica, pelo que eu estou entendendo, você está dizendo que Deus também ele recebe um ato de amor como fazer para o próximo. Aí nós vamos causar uma polêmica aqui. Eu gosto de polêmica. Não existe prova de amor sem ser com os outros. Para Deus não tem como. Mas amar quem te agrada é fácil. Fácil. Olha para você ver que doido. O segredo, isso aí qualquer pessoa faz. Jesus já dizia isso. Agora eu quero ver se é amar os inimigos. Entendeu? E olha aquela passagem da mesa, né? Poucas pessoas eu ouvi falando sobre isso. Prepara uma mesa para mim diante dos meus inimigos. Todo mundo pensa que é de vingança, né? Ele vai me ver sentado na mesa, eu que eu sou o dono. Não, é preparar uma mesa para a pessoa se reconciliar. Para servir servir as pessoas. Prepara-me uma mesa perante os meus inimigos. Não é pra... Nunca olhei por esse lado. Pois é, eu também não tinha olhado. Eu sempre achei que eu ia dar... Sabor de mel, né? Sempre achei que... Não, põe a mesa aí, agora é tudo no meu nome. Agora é da vingança. É o contrário. É porque mesa, ela representa servir, né? Representa a unidade, representa a comunhão. União. Sim. Representa amor. Eu disse, né, que o amor é comportamento de esperar, de crer. Se revela no próximo, se revela no semelhante. Se a gente não ama o irmão que a gente vê, a pessoa que a gente vê, as pessoas que estão próximas da gente, como a gente quer uma vida eterna, como a gente quer alguma coisa viver, quer algum tipo de aproximação com o Criador de todas as pessoas. E essa conexão, você acha que começa no meio dos amigos ou dentro de casa? Dentro de casa. Só que às vezes ele não entende e aí ele vai aprender no meio dos amigos. Então ele pensa que foi lá, mas foi no primeiro amor, o primeiro ato de conexão. Não adianta ela ter uma conexão fora e dentro de casa a pessoa humilha a mulher, maltrata a mãe, Aconteceu comigo, tá? Aconteceu comigo. Conta. E eu conto no final da minha palestra, não adianta você ganhar o mundo inteiro e perder sua família. E eu falo que não adianta você conectar com o mundo inteiro e perder a conexão com as pessoas mais próximas de você, que é a sua família. Por quê? Imagina que a história que eu te contei, que vai ficar para um outro programa, de conectar, eu vim para São Paulo para apresentar uma pessoa com o Paulo Vieira. No dia eu encontrei uma pessoa que eu tinha servido lá no interior, na minha loja de açaí, patrocinava ele. Dali eu fui parar na luta, que ele estava subindo para o UFC. Eu conheci o Cafu, auxiliei ele a entrar lá dentro da luta. Depois fiquei com ele, coloquei ele ali com o Minotauro. E o Minotauro pediu para me cuidar dele e eu fiquei cuidando dele como se... O Minotauro pensou que eu tava com o Cafu pensou que eu tava com o Minotauro e eu e Deus. E eu fui parar na área VIP, levei o Cafu para cumprimentar o Minotauro, que era irmão dele, irmão do Minotauro, que eu tinha errado o nome no hotel, só por um detalhe. Eu chamei ele de Rodrigo, era o Rogério, e hoje são meus amigos, mas o Rogério é muito irmão, né? É só pra testificar que você tava com Deus mesmo. E aí, porque poderia ter dado errado. Lá dentro da VIP eu encontrei com ele, falei, agora não erra o seu nome. E aí levei o Cafu pra cumprimentar ele, e ele falou de palestra, né? Eu até tinha pensado que ele nunca tinha palestrado. Não, ele queria se inteirar mais. Eu falei do Paulo Vieira por um acaso, né? Deus, ele já conhecia dos livros, eu falei que podia apresentar, ele falou, mas você conhece? Eu tomei café com ele hoje de manhã, eu tinha acabado de conhecer e quis apresentar porque ele queria conhecer, e eu falei, vai ser interessante, um lutador com o Paulo, porque ele já era coach de um lutador,
O Paulo não entendeu nada, se conheceram no final do evento, e o Paulo me chamou para jantar, já tava com fome, que eu fiquei cuidando ali do Cafu. E ele falou, cara, como que você faz isso? Eu falei, como que você fez? Eu falei, eu apresentei, eu olhei pra mim, é normal, era natural. Ele falou, não, cara, isso é uma profissão, isso é um RP, você é um conector de pessoas. Ele desenhou no alto. E eu, a partir daquele dia, começou a abrir. Então, eu falo que... E aí eu cresci muito. Apresentei a Cris Arcanjo, virei RP dela, depois o Pablo Marçal, depois de várias outras celebridades. E eu acabei ficando muito conhecido, e a galera começou a me chamar. Só que a conexão dentro de casa tinha perdido. Aí como? E aí eu precisei parar. Precisei quase 2 anos. Falei assim, tava errado. Peraí, eu conectei com o mundo e desconectado em casa. Minhas filhas não sabiam do que eu gostava, eu não sabia o que elas gostavam. Minha esposa, eu não era o marido dela, eu vinha de vez em quando e pagava as contas. E ela não queria isso. É tanto que a gente cresceu muito e quebramos muito, porque um dos motivos foi não ter dado valor à prosperidade de fora e trazer uma miséria de relacionamento para dentro de casa. Dentro do que você falou desse relacionamento do Cafu, o Minotauro, o que eu entendo também? A gratidão, uma opinião, a conexão e a gratidão, elas andam juntas? Andam mais que juntas. Acho que é a principal ferramenta para se conectar é ser grato. Talvez ali junto com gratidão é humildade, né? E esse espírito de servir, mas não tem como, você não é humilde se você não for grato, você não serve se você não for grato. Então vamos dizer que a gratidão é o maior ponto de conexão entre as pessoas, é de você se importar. Você só se importa se você é grato por tudo que existe. Agora olha para a câmera e deixa uma dica para o pessoal, para aquela pessoa que ela quer ser grata, ela quer ter um bom coração, ela quer mudar o jeito de tratar a família em casa, mas ela não sabe por onde começar. Eu sei por onde começar. Primeiro seguindo no @SidneyConexão. Eu tô brincando, mas você vai encontrar muitas dicas. Mas um conselho que eu posso te dar é encontrar pessoas, e é simples você encontrar, porque tem pessoas boas, você só ainda não percebeu, porque você é uma pessoa boa, talvez está escondido as suas ações, algum trauma que você teve na infância, então está ofuscado. E as pessoas são a ferramenta de Deus para lapidar isso e para tirar as escamas que está escondendo o tesouro que você é. Você é uma pessoa preciosa, não desista da vida, não desanima, porque você vai encontrar pessoas boas que estão a fim de querer fazer o bem para as próximas, para as pessoas nessa geração, nesse tempo. Nós somos o fruto de uma geração, de gerações que se levantaram e deram as suas vidas para poder nos alcançar, e nós vamos fazer o mesmo. E se você é essa pessoa, sinta-se que você não está sozinha. Eu tenho uma passagem na Bíblia de Elias, que ele foi para a caverna e pensou que estava sozinho, e Deus falou com ele que tinha mais 7.000 que não tinha se dobrado. Você não está sozinho, tem mais 7.000, muito mais, que não se dobrou e está querendo encontrar com você. Nós precisamos nos conectar. Vamos estar juntos e vamos conectar. Obrigado pela oportunidade. É isso aí, olha, a oportunidade veio e acredito que a conexão do céu veio para você também. Sidney, a casa é sua. Muito obrigado, meu Deus. E lá é sua também. Volte. Quero que você vá lá. Irei, com todo prazer. Conectada. Com certeza. Vou levar minha equipe, meu diretor, para aprender a amar o próximo, não ficar olhando de cara feia para as nossas câmeras. Sidney, conexão para você. Acesse as redes sociais. Elite. Gente. É isso aí. Acabou. Passa rápido, né? Mas não fica triste, porque passa rapidinho. Já viu, né, gente? O ano 2025 foi embora, passou rápido. Ano 2026 vai passar rápido também, claro. Passa rápido a semana, mas dá tempo de você falar que a Elite ainda está aqui no programa em 2026 e vai passar muita informação para você. Programa Elite, semana que vem volta com muito mais para você, ó. Beijo, tô cheia de saudade.